Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Riachão através da Fundação Gregório de Matos, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Saudações a todas as pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terreiros da Memória Podcast, espaço de fala e escuta, onde a língua se comunica nas ondas sonoras de um tempo de raízes fortes, onde a boca tem fome de mundo. Eu sou Lucas Brasil. E eu sou Jais da Silva. No episódio de hoje, é preciso pedir licença, molhar a terra 3 vezes para caminharmos até a Avenida Bonocô, onde bambuzais e jaqueiras dominavam as matas que cercavam a antiga cidade de Salvador. Falaremos sobre as festividades ao ancestral Babá Egunocô, ligada ao culto de Egungun. Ico, ico, oloa, lá tijó, tijoá, egum, egum, ico, ico, oloa, lá tijó, tijoá, ico, ico, oloa, lá tijó, tijoá, egunocô. Oloa, lá tijó, tijoá. Desde tempos antigos, você cultua a morte, você cultua os ancestrais, você louva os ancestrais e diz, boca fechada e pé ligeiro. Egunocô, boca fechada. Falar do culto à ancestralidade africana é algo que nos leva a um tabu do mundo ocidental, a morte. A relação que os povos de distintas regiões do continente africano, seus descendentes e os povos originários ao redor do mundo estabelecem com a morte é algo complexo, indo além do entendimento que a morte é só o contrário da vida. Existem funções reservadas a ela, e o contato com outros mundos e planos não é impossível na ciência dessas culturas. Contam as tias e tios dos candomblés da Bahia que, ali onde hoje se atravessa a movimentada Avenida Bonocô, era feito um festival tão intenso quanto o trânsito da rua que leva a corruptela do seu nome. Esse festival era, na verdade, um grandioso culto feito para um ancestral de nome Babá Gunocô. Ao certo, era uma grande quantidade de pessoas que iam prestigiar os cultos em um local chamado Sanabá. O Sanabá, ou um Sanabá, era cercado de bambuzais, vegetação que pertence a Iansã e Balé, ligada aos espíritos dos mortos. De jaqueiras, árvore sagrada chamada no candomblé de Apaocá, além da gameleira branca, o Iroco. Provavelmente estava localizado onde atualmente podemos ver uma passarela no sentido do centro da cidade. A nossa grande amiga e professora, Ebome Márcia Paim de Airá, nos conta mais sobre a história do local. Bem, eu vou falar, como eu já disse, do culto do Bonocô, do Babá Gunocô, a partir das memórias do terreiro e da memória das pessoas mais velhas. Primeiro, assim, uma das perguntas é, por exemplo, qual o local onde ficava, onde era o culto do Bonocô. Provavelmente esse culto, ele ficava onde hoje é a primeira passarela do sentido centro, porque naquele espaço ele tem acesso à Baixa do Matatu, tem acesso a Cosme de Farias e tem acesso a outros locais, certo? Então, eu pressuponho que esse local não era no meio, na Avenida Bonocô, nem no sentido
nem muito próximo do bairro de Brotas, ou muito próximo do que hoje a gente chama acesso ao Dique do Tororó, mas nesse início da avenida, porque quando a gente chega ali, a gente tem várias... A Avenida Bonocô é uma artéria que dá acesso a vários lugares de Salvador. Então, pela Avenida Bonocô, você chega à rodoviária, pela Avenida Bonocô, você vai para Brotas, Engenho Velho de Brotas, você vai para o Vale do Matatu, você vai para Cosme de Farias, você chega ao Dique do Tororó, certo? A Avenida do Bonocô, ela é projetada, a Avenida Mário Leal Ferreira, que é a Avenida Bonocô, ela é projetada nos anos 40, pelo Escritório de Planejamento Urbanístico da cidade de Salvador, chamada EPUX, mas a obra só é concretizada no final dos anos 60 e inaugurada nos anos 70. É quando Salvador tem um boom de urbanização e principalmente em relação à região metropolitana de Salvador, com a chegada do polo petroquímico, com o Centro Industrial de Aratu e por aí vai. A memória oral alude duas datas para o acontecimento da festa de Egunocô, tanto 31 de janeiro quanto 24 de junho, começando pelos anos de 1830 e perdurando até os anos de 1950. O fato é que, independente de qual data se realizavam os festejos, o ancestral fazia suas aparições através de um pano de madrasto branco, que era colocado na árvore sagrada onde cultuado no Sanabá. O pano flutuava sobre as árvores e o bambuzal, e o ancestral comunicava aos seus tradutores, os chamados ogés, sacerdotes do culto de Egungun, qual seria a doença que assolaria a cidade aquele ano e quais os cuidados que a população deveria tomar, além de dar conselhos para as comunidades que participavam dos seus ritos. Vinha gente de todo canto saudar Gunocô. Alguns dizem que, na verdade, Gunocô não se tratava de um culto a Egungun, e sim a um orixá ligado a Dancô, orixá Funfun. Mas Ebom Márcia, a partir dos relatos de Ogã Vaduca, nos revela que esse ancestral não era chamado só pelo nome que tínhamos conhecimento até então, tendo diversas outras maneiras de ser chamado, o que acaba evidenciando para a gente diferentes versões do que era esse culto. O nome Bonocô, várias corruptelas, Bonocô, Gunocô, Indacô. Cabe ressaltar que Bonocô, Indacô ou Gonocô, como queiram chamar, não era um orixá, era um babá, era um egum, não era um orixá, como as pessoas pensam. Ele não manifestava em uma pessoa, não era dessa forma, segundo as informações que a gente tem sobre Egum, o culto de babá Egum. E aquele local era bem o local onde ele aparecia, segundo o senhor Vaduca, chamava Sanabá. E nesse Sanabá, esse ancestral, ele aparecia uma vez por ano. O culto a Bonocô, ele era feito, segundo o senhor Vaduca, no mês de junho, provavelmente no dia 24 de junho, associado a que para os candomblés de Queto também se faz a fogueira de Xangô. E segundo os depoimentos dele, o que se fala lá em casa, a esposa dele chamava, deixa eu ver aqui, Márcia, Abacolaí. E aí a gente vai perceber o seguinte, que o culto de Abacolaí é um culto de Natal, é um culto que está ligado ao solstício, ligado ao Baluaê, ligado ao sol. Pelas informações, Babá Gunocô, ele aparecia uma vez no ano, provavelmente no dia 24 de junho, fazia consulta, alertava as pessoas de possíveis coisas que poderiam acontecer e recebia oferendas. Essas oferendas eram em forma de quê? Por exemplo, digamos que eu tenho uma quitanda e eu preciso que meu negócio vá avante. Então, eu pedi a Babá Gunocô que me ajudasse a vender e tal, e eu tinha êxito nessa venda.
Então, eu chegava ali, eu depositava banana, eu depositava frutas, eu depositava em agradecimento a Babá Gunocô. Essa conexão do culto de Gunocô com a fertilidade e as diferentes versões sobre se era um orixá ou não está muito atrelada ao que a memória do Ogã Vaduca, transcrita por Renato da Silveira, nos indica. Na verdade, muito próximo ao Sanabá de Babá Gunocô, ali mesmo na Baixa do Bonocô, perto da antiga Quinta das Beatas, atual Cosme de Farias, o orixá Dancô, assentado em 2 pés de gameleira, era cultuado também. Este orixá está muito ligado à fertilidade e à agricultura, o que explica os pedidos de fartura e prosperidade dos fiéis. Pois é, Lucas. Diversas são as versões do que acontecia na Baixa do Bonocô. Mas o massa disso é perceber que a partir do culto e seus rastros, conseguimos restituir muito do que foram as alianças entre os povos de etnias diferentes aqui nessa banda da diáspora. Por exemplo, o culto de Dancô não sobreviveria sem a participação dos Angolas, pois as tradições contam que eles tinham um conhecimento especial sobre o Inquice-Tempo, qual as árvores de Dancô também foram consagradas, seguindo fundamentos com o Angola. Os Angolas chamavam um grande festival de Gunocô de Bonocô-Ebá, e ali cultuavam o Inquice-Tempo, Cavungo, Lemba e Orixá-Ocô. Além disso, contam a existência de um cemitério em Angola ali nas imediações da Baixa do Bonocô. Ainda sobre as origens do ancestral Gunocô, os mais velhos contam que ele veio do povo Tapá, muçulmanos falantes da língua Nupê, sendo alguns sacerdotes muçulmanos citados na memória oral, como o tio Dimandá e tio Roberto de Içaba. Cabe dizer também que Gunocô era um ancestral, um babá da nação Tapa, que ele foi ressignificado aqui na Bahia. E assim, o que é que vai... Cada local aqui na Bahia, principalmente no século XIX e no início do século XX, eles eram conhecidos algumas vezes pela região que os escravos vinham, certo? E Gunocô, como era considerado uma divindade, estava associada à floresta, ao que hoje o pessoal chama de fantasma, que a gente chama de Ogum, o pessoal chama de fantasma, mas essas coisas eram feitas ali nesse bamburral, ou nessa árvore de gameleira branca. E essa confluência onde ficava o culto de Babá Gunocô, Babá Bonocô, Babá Gunocô, ele é uma região que dava acesso a vários terreiros. Assim como hoje a Mário Leal Ferreira, ela dá acesso a vários locais, naquele tempo dava acesso a vários terreiros. Você vem pelo Vale do Matatu, você vai chegar no terreiro Ilê Mariolage, que é o terreiro Alaqueto. Você vai chegar no Ilê Axé Maruqueto. Você vai chegar no terreiro de Procópio de Ogunjá, que o nome é a Avenida Ogunjá, é em homenagem a ele. Então, dá para perceber que existiam que vários terreiros antigos, antes de ser aberta essa artéria Mário Leal Ferreira, eles cultuavam o Gunocô. Agora está mais escuro do que nunca que a Baixa do Bonocô era uma grande encruzilhada de encontro de terreiros e de diferentes nações e tradições. Um desses terreiros é o Ilê Axé Maroqueto, fundado por Mãe Cecília do Bonocô, pessoa de grande prestígio da sociedade afro-baiana daquele tempo. Mãe Cecília escolheu estrategicamente o lugar onde fincou o seu terreiro. Nessa passagem, quando minha avó Cecília ela escolhe o lugar para fundar o terreiro Maroqueto, a gente acredita que ela já tinha noção dessas coisas. Ela já sabia desse culto, ela já sabia dessas particularidades. Tanto que ela era uma pessoa que ela era consagrada ao Oluaê, ela era filha de Oluaê com Xangô. Certo? Então, se a gente for associar
o culto a Gunocô, ele tem, embora o Gunocô só aparecesse uma vez no ano, ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente de junho, que é o culto associado a Xangô, e tem a vertente de Natal, que está associada ao solstício e ao Baluaê, que o sol simboliza o Baluaê. E no dia 25 de janeiro, com o evento do solstício, é quando o sol brilha mais forte nas Américas. Certo? O Maroquê tem uma casa, que ela é uma casa que pertence, que a roça pertence ao Baluaê, mas o barracão pertence a Xangô. Então, assim, as coisas estão muito bem, elas foram muito bem amarradas por ela. E não foi à toa, simplesmente não só pela evidência, mas ela também chegou a mandar oferendas para esse culto, considerando que o terreiro foi fundado em 43, mas ela chega lá antes, nos anos 30, e certamente ela participou desse culto. Certo? Essa é a memória que a gente tem desse culto. O motivo da extinção do culto é o que já sabemos de cor. A urbanização da cidade foi o motivador principal para a desapropriação de áreas antes ocupadas por terreiros. Como o culto de Gunocô estava condicionado às árvores sagradas e ao espaço da mata, o ecocídio empenhado pelo Escritório do Plano de Urbanismo da cidade de Salvador desmatou grande parte da vegetação já no ano de 1940, na direção de Mário Leal Ferreira. O trabalho de urbanização foi sendo atualizado no ano de 1970, na gestão do prefeito Antônio Carlos Magalhães. Ainda na década de 1970, a avenida que sempre foi conhecida como Bonocô foi nomeada oficialmente com o nome de Mário Leal Ferreira. É algo comum que as ruas da nossa cidade sejam batizadas por nomes de engenheiros, sanitaristas, entre outras figuras coloniais, numa tentativa de apagar a história e a memória do território. Mas ainda assim, um nome popular prevalece e a avenida continua sendo chamada por Bonocô. No final das contas, vimos que apesar do racismo ambiental, a desobediência do nosso povo sempre prevalece. Que a memória do ancestral Gunocô e seu culto seja viva cada vez que essa lembrança for passada de ouvido a ouvido, de boca a boca. O Terreiros da Memória Podcast vai dando uma pausa por aqui só para descansar um pouco as nossas pernas. Porque no próximo episódio continuaremos desbravando a Baixa do Bonocô até chegar no famoso Terreiro do Baixão, de Pai Procópio de Ogunjá. Continue aqui com a gente. Olorum do Pé e até mais!